Desejo de bom dia a todos nós. Nós temos aqui algumas funções a encontrar, né, solução. Nós queremos encontrar quanto que é o ângulo cujo seno dá 1/2, né, 1 sobre a raiz de 2. E o ângulo cujo seno dá -1. Isso são funções trigonométricas inversas. E nós sabemos que as funções trigonométricas, elas não têm inversa. Como assim? Bom, nós restringimos o domínio dela para elas terem inversa. Só voltando, né? Nós temos que voltar a entender isso, porque afinal de contas já estamos há uma semana sem aula. Nossa última aula foi na sexta, hoje é quinta da outra semana. Aqui eu meço os senos e aqui o cossenos. O seno, ele pode ter no máximo o valor 1 e no mínimo -1. Então, se eu tenho, por exemplo, 1 sobre raiz de 2, isso aí eu sei que dá mais ou menos 0,7, se eu pegar a calculadora. Então, eu pego 0,7 e eu posso ter esse ângulo daqui, por exemplo, né? Esse ângulo daqui como resposta. Vou chamar esse ângulo aqui de θ. Mas eu também poderia ter esse ângulo daqui. Como poderia ter esse ângulo mais uma volta? Daí, dentro da matemática, existe um artifício que nós chamamos de restrição de domínio, né? E sempre que eu fizer a inversa, ele vai me retornar um valor aqui, ó. Aqui dentro desse... entre -90 e mais 90. Tá? Eu escolho, né, porque nesse trecho aqui eu tenho inversa. Beleza. Então eu sei que o θ, ele vai pertencer a um intervalo, né? Ele pertence a um intervalo I, né? Onde I é de -π sobre 2, né? Ou de -90 até mais 90, inclusive. Eu sei que a resposta disso aqui só pode ser um ângulo entre -90 e mais 90. Pode jogar na calculadora qualquer número entre -1 e 1, você vai encontrar um ângulo entre -90 e mais 90. Só viajando um pouco mais no conceito, não é bem viajar, e sim analisando, né? Imagine que eu tivesse aqui todos os reais. Se eu aplicar a função seno, agora é seno e não seno inverso, tá? É a função direta. Se eu aplicar a função seno a qualquer um desses números, né? Eu não vou encontrar todos os reais aqui. Eu vou encontrar só um conjunto bem específico, tá? E esse conjunto bem específico, ele é a imagem, que vai de -1 a 1. O seno de qualquer coisa aqui, de todo esse conjunto aqui, ele vai cair aqui de -1 a 1. Aí você pensa, bom, agora eu vou fazer a função inversa, né? Como aqui não tem nada, eu só posso fazer a inversa daqui para lá, né? Eu penso, como é que de -1 a 1 eu vou cair em todos os reais? Isso não existe. Então, não existe a inversa. Primeiro que a inversa não existe. Ela só vai existir se você restringir esse domínio de partida, se você não partir do verde, se você sempre partir do vermelho. Tá? E esse vermelho, né, são números entre -90 e mais 90. Então, ela tem inversa dentro dessa região vermelha. Né? Eu não vou pintar aqui de vermelho também, tá? Não é necessário. Dentro dessa região vermelha, ela tem inversa. Fora da região vermelha, não. É isso que a gente chama de restrição de domínio. Nós temos que restringir a entrada da função direta para existir inversa. Bom, supondo que nós tivéssemos restringido, é isso que a gente faz, qual que é o seno inverso
né? Qual o ângulo cujo seno dá 1/2? Qual que é o seno inverso de 1 sobre a raiz de 2? Aí você vai ter que se lembrar do seguinte, vai ter que escrever uma regrinha. Aqui, José, que você é obrigado a saber de cor. 30, 45 e 60. Seno, cosseno. Até que é moleza decorar. E agora vai ser mais fácil ainda. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Sobre 2, tudo sobre 2. Olha aqui, ó, isso aqui é tranquilo de decorar. E depois você passa a raiz quadrada em todos. Só não vai passar no 1, até poderia, porque a raiz de 1 é 1, não faz sentido, né? Mas poderia. Agora, eu tento encontrar 1 sobre a raiz de 2 e não acho. Bom, mas 1 sobre a raiz de 2 é igual a 1 sobre a raiz de 2 vezes 1. E o 1 que nós estamos falando aqui é 1 disfarçado, tá? Isso aqui, ó, é que nem o capeta. Ele não vai aparecer em forma... Professor, oi? Os 30 graus, 45, 60 graus, vocês são as regras que tem que ser decoradas, né? Para a pessoa aplicar nesse exercício. Sim. E eu digo, e aqui, ó, eu vou multiplicar por 1 disfarçado. Mas como eu estava falando, o 1, ele é igual ao capeta. Ele não vai aparecer com rabo pontudo, com chifre feio para você. Ele vai ser... para as mulheres, ele vai ser como o Lúcifer lá do seriado, um homem bonitão. E para os homens vai ser uma mulher bonitona. Tá? Então vai aparecer muito disfarçado. Tá? Então esse 1 aqui vai ser raiz de 2 sobre 2. Claro que isso aqui é 1 também. Agora, e por que você fez assim? Bom, eu fiz assim... porque raiz de 2 vezes raiz de 2, né? Eu simplesmente multipliquei por esse número em cima e embaixo, porque esse vezes esse vai sumir com a raiz. E esse vezes esse, daí não adianta, né? Alguma coisa vai ter que ficar. E esse raiz de 2 sobre 2, ou seja, esse número sem raiz embaixo, é muito comum, tá? É algo corriqueiro na matemática, você sumir com essa raiz de baixo, né? Multiplicando por 1. Bom, raiz de 2 sobre 2 tem alguma coisa aqui. Tem 2 raízes de 2 sobre 2, né? Mas eu quero o seno, né? Então você vem por aqui, ó. Qual que é o seno, né? Qual que é o ângulo cujo seno dá a raiz de 2 sobre 2? 45, né? Então se você tem assim, θ igual a seno inverso de raiz de 2 sobre 2, porque raiz de 2 sobre 2 igual a 1 sobre raiz de 2, você sabe que o θ é igual a 45 graus. Essa é a tua resposta. Você também pode ter a tua resposta em radianos, né? Em radianos não é difícil, eu vou fazer ela aqui no cantinho, né? Você sabe que π está para 180 graus. Isso você tem que saber de cor, né? Que π está para 180 graus. Bom, se π está para... Bom, porque π é aqui, né? π é esse ângulo e 180 é esse. π está para 180 graus. Assim como 45 graus está para aquilo que você quer saber. Você vai fazer as continhas aqui, vai descobrir que 180x igual a 45π. X igual a 45π dividido por 180, que é igual a π sobre 4. Então, você pode dizer que θ é igual a 45 ou π sobre 4 radianos, sem estresse. Isso aqui, José e turma, né? Sim. Tem que saber, né? Você já vai decorando o macete de saber isso aqui de cor, tá? Muito bem, vamos à letra B agora. Eu vou apagar isso aqui. Isso naturalmente vai ficar tudo gravado, né? Então vocês têm acesso novamente. Qual que é o ângulo cujo seno é menos 1? De novo, né? Eu vou pensar aqui, eu tinha todos os reais, eu já sei que eu não vou fazer o seno de todos os reais, né? Eu tenho que ter uma restrição, né? E a restrição do meu domínio, eu restringo no maior domínio que eu conseguir. O maior que eu consigo é de menos 90 mais 90, tá? Então aqui, ó, é de menos... Eu vou colocar em graus, que parece que é mais fácil
menos 90 a mais 90. Muito bem. Agora, se eu fizer o seno, eu vou chegar aqui numa imagem de menos 1 a mais 1. Legal, então eu posso fazer o seno inverso, né? Desse vermelhinho para outro eu posso. Se eu olhar de novo o círculo trigonométrico, eu sei que o seno eu meço aqui em cima. Né? O seno desse ângulo aqui, ó, ele é bem pequenininho. O maior seno é o seno de 90, que vai dar 1. Né? Porque o seno desse número vai dar maior. O seno desse número vai dar... o menor seno é menos 1. O menor seno é o seno desse ângulo aqui. Bom, quanto que vale esse ângulo? Menos 90. Então, se eu tenho θ igual a seno inverso menos 1, você pode até trabalhar isso da seguinte forma, dizer, aplica seno dos dois lados, né? Seno de θ igual a menos 1. Qual que é o ângulo cujo seno dá menos 1? θ igual a menos 90 graus. E tá tranquilo. Ou você pode colocar θ igual a menos π sobre 2. Ou, se você quer ser bem chato ou chata, eu não aconselho, coloque 270 graus ou 3π sobre 2. Eu gosto de trabalhar, né, e os livros de matemática, de modo geral, com ângulos entre menos 90 e mais 90, que é mais fácil de pensar, né? Porque daí você trabalha aqui ó, com 180 graus no máximo, né, de curvatura. Eu acho que se eu falar mais aqui eu estrago. Daniel, Ben-Hur, tem 2 Daniel, então quando eu falo Daniel, os 2 se sintam representados. Mateus, Rosana, Flávia, eu não consigo ver todos aqui, eu só chamo aqueles que eu enxergo aqui na minha tela. Beleza. Muito bem. Agora nós vamos ver algumas identidades trigonométricas de funções inversas, né? Meus caros, isso pode parecer difícil, mas não é. A primeira identidade aqui que está parecendo difícil é essa daqui. Mas essa vocês já sabem, lá do segundo grau, que é... Segundo grau é coisa de velho, né? Ensino médio. Essa aqui é a soma dos ângulos de um triângulo dá 180. Então, vou pegar um triângulo... Eu só vou pegar um triângulo retângulo porque a gente está trabalhando com seno, cosseno e tangente, né? Com funções trigonométricas. Então, eu vou desenhar aqui um triângulo. Apaguei outro para poder fazer esse aqui maior. Então, esse já foi me dado de presente. Né? É 90. 90 mais alfa mais beta. Então, alfa mais beta mais 90 é igual a 180 graus. Isso aí a gente sabe. E você pode particularizar isso para o triângulo retângulo assim. Alfa mais beta igual a 180 menos 90 igual a 90 graus. Essa identidade é exatamente igual a essa identidade aqui. Como assim? Eu vou fazer o seguinte para converter esta naquela, né? Primeiro, você sabe que isso daqui é um ângulo, né? Qualquer função trigonométrica inversa te retorna um ângulo, né? O ângulo cujo seno é x, o ângulo cujo cosseno é x. Eu vou, neste mesmo triângulo aqui, ao invés de chamar de alfa e beta, eu vou chamar um lado de x, esse lado de 1, esse lado eu não posso chamar de y, mas não faz o menor sentido, né? Por Pitágoras, né? Eu sei que esse outro lado aqui, ele é 1 ao quadrado menos x ao quadrado. Né? Porque a hipotenusa sempre é a soma do quadrado dos catetos.
Esse triângulo, ele não veio assim do nada, de uma iluminação, tá? Ele veio daquele triângulo que nós já desenhávamos antes no círculo trigonométrico. Vamos, então, ver de onde vem esse iluminado. Eu desenhei o círculo trigonométrico ali com aquele seno e com aquele cosseno que a gente sempre via, né? Vou pegar um ângulo qualquer e digo para vocês que esse comprimento aqui é 1, né? Porque o raio desse círculo é 1. Esse comprimento aqui, ó, é o seno e esse é o cosseno. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, um ângulo alfa, que é o mesmo ângulo alfa que eu tenho aqui, ó. Esse comprimento aqui é o seno de alfa. É o seno de alfa. Seno de alfa, né? E esse comprimento aqui é o cosseno de alfa. Beleza. Então, se eu, ao invés de chamar de seno de alfa, do lado de cá, eu chamar de x, não tem problema nenhum. Eu, inclusive, vou escrever ao contrário. Eu vou dizer que alfa é igual ao ângulo cujo seno é x. Não tem nada de mais nisso. E eu também vou dizer que beta, ele é igual a um ângulo, claro, cujo cosseno é x. Né? Veja bem, cosseno porque está colado no ângulo. Seno porque está separado do ângulo. Então, o que eu digo? Que alfa mais beta igual a 90, né? O ângulo cujo seno é x mais o ângulo cujo cosseno é x igual a 90 graus. E fechou a primeira identidade trigonométrica. A que a gente mais usa, né? Agora eu vou fazer essa segunda. O cosseno, veja que aqui não é cosseno inverso, é cosseno do seno inverso. Isso me pareceu difícil. Bom, mas o seno inverso a gente fez antes com um determinado triângulo. E eu vou usar o mesmo triângulo. Tem que ser triângulo retângulo, porque estamos trabalhando com funções trigonométricas. Então, quando eu trabalho com seno e cosseno, né, lá do círculo trigonométrico que a gente fez antes, aqui eu vou fazer ele um pouco rápido, né? Esse comprimento aqui é 1, então esse é 1. Eu vou chamar esse comprimento de x, né? Um lado sempre é 1, o outro é x, e o terceiro é consequência, por Pitágoras. 1 ao quadrado menos x ao quadrado, e aqui eu vou chamar de alfa, né? E aí eu já sei que alfa, ele é o ângulo cujo seno é x, né? Então, alfa, ele é o ângulo cujo seno é x. O meu triângulo está montado, né? E eu quero confirmar esta identidade. Esta identidade é cosseno de alfa, né? Porque isso aqui é alfa, é igual a raiz de 1 menos x quadrado. O cosseno desse ângulo é o quê? Eu vou ter que pensar. Vou pegar outra corzinha, né? Cosseno de alfa é cateto adjacente sobre a hipotenusa. É sobre 1, então está certinho. Foi até mais fácil do que o primeiro. Eu vou agora passar para este aqui da tangente. Eu vou pular esse, talvez eu cobre na prova, talvez não. Tá? Aí é com vocês. Eu vou fazer esse da tangente e depois esses dois eu vou deixar na mão dos senhores e senhoras também. Este pode ser que eu use o mesmo triângulo, pode ser que não. Bom, me apareceu um seno inverso de x. Fizeram os deuses da matemática, né? Que eu usasse o mesmo triângulo. Bom,
Vamos ver, né? Se não for, a gente já vai descobrir. 1x, e aqui o mesmo alfa, né? Que é seno inverso de x. Fica mais fácil pensar como alfa, né? E eu quero verificar por que a tangente de alfa é x dividido por esse. Tangente de alfa é o cateto oposto dividido pelo adjacente. Mas você não colocou quanto que é o adjacente? Não, porque eu fiz muito rápido, né? Bom, se esse é 1 e esse é x, né? Eu sei que esse aqui, de novo, é a hipotenusa ao quadrado, né? 1 ao quadrado menos x ao quadrado. Antes não tinha feito 1 ao quadrado porque é 1. Né? Então aqui ficou bastante fácil. E tangente de alfa é esse dividido por esse, o que confirma essa identidade. Vamos fazer mais um ainda, para vocês não me chamarem de mal. Eu só fiz com um tipo de triângulo. Vamos fazer um de secante. Lembrando, né? Às vezes a gente não se lembra, não é fácil, né? Eu me lembro bem do que é seno, cosseno e tangente. Secante não é tão fácil. Eu vou escrever aqui em cima, ó. Secante de θ é igual a 1 sobre cosseno e não sobre seno, tá? Começa com S, mas aqui embaixo é com cosseno. Pensa que é o inverso, né? É mais fácil de decorar. 1 sobre cosseno de θ. O cosseno de θ é adjacente sobre hipotenusa, né? 1 sobre, então aqui vai ser hipotenusa sobre adjacente. Fica bem certinho o inverso do cosseno. Escrevi tudo isso, talvez ajude, talvez não, deixa ali, sempre é bom. Eu quero encontrar a secante de alfa. Eu vou lá para o círculo trigonométrico, né, tentar me lembrar o que é secante, o que é tangente. Eu acho que a gente vai conseguir. Vamos desenhar um círculo. Vamos desenhar um círculo. Eu acho que a gente vai conseguir, só olhando por círculo, chegar em alguma conclusão. Aqui é o seno, aqui é o cosseno. Bom, eu vou desenhar a tangente, que é o que eu me lembro. Eu não me lembro onde está a secante ainda. Aqui eu meço a tangente. Aqui a cotangente, tá? Não é o caso, mas cotangente. Então, se eu tenho um ângulo, que eu vou desenhar ainda com outra cor, né? Se eu tenho um determinado ângulo aqui, ó, você já sabe que esse é o comprimento do cosseno. Né? Vou escrever cos, aqui bem pequenininho. Esse aqui é o comprimento do seno. Esse ângulo um pouquinho mais espesso. Você sabe que este daqui, ó, é o comprimento da tangente desse ângulo. Você sabe que este daqui, ó, né, se você... Opa, eu ia fazer para lá, mas não. Esse aqui é o comprimento da cotangente do ângulo. A secante é igual a hipotenusa sobre o cateto adjacente. Eu escrevi aqui em cima, né? Hipotenusa sobre o cateto adjacente. A hipotenusa... Eu tenho que pensar em qual triângulo eu vou pegar agora, porque para saber seno e cosseno, né, vou fazer em outra cor. Vou pegar uma marca-texto. E uma corzinha mais... Aqui, ó. Eu tenho... Acho que a marca-texto não vai ser uma boa ideia. Uma caneta mesmo verdinha. Então, eu tenho este triângulo aqui, que era o triângulo que nós vimos usando até aqui. Ó. Ele tinha raio 1, né? E era esse triângulo retângulo aqui. Mas eu tenho mais triângulos que eu posso analisar aí. Eu posso pegar, por exemplo, esse triângulo aqui também, ó. Que vem até aqui, ó. Esse é um outro triângulo a ser analisado, esse triângulo roxo. Eu vou desenhá-lo aqui, ó.
Agora, essa hipotenusa aqui, ela não é mais 1, tá? Essa hipotenusa, ela pode ser qualquer coisa. Essa hipotenusa pode ser qualquer coisa. O que é garantido que é 1 é esse comprimento que vem aqui até a tangente, né? Esse aqui é 1. Se esse é 1, eu escolho um outro qualquer para ser x. Se eu escolher que esse aqui seja x e esse aqui seja alfa, consequentemente, o terceiro lado vai ser cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. E aí você pode, claro que você pode dizer que alfa é o ângulo cujo seno é x dividido por isso, mas vai ficar uma expressão muito complicada. A melhor coisa que você tem aqui para fazer é dizer que alfa é igual ao ângulo cuja tangente dá x dividido por 1. Aí fica uma expressão fácil. Bom, e a secante? Será que eu consigo, em termos fáceis, representar a secante? Bom, secante, de novo, a hipotenusa sobre o adjacente. Talvez não seja o melhor triângulo para fazer a secante. Talvez não seja o melhor triângulo. Acho que para fazer a secante, eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar esses dois aqui, ó. Tá? Agora eu vou apagar o que eu fiz ali para tangente. Tá? Vou apagar esse. Já que esses dois podem ser variáveis, eu vou dizer que este é x, que é variável, né? Esse lado varia, né? O único que não varia é esse aqui. E, naturalmente, esse aqui vai ter que ser consequência do Pitágoras. Agora é menos e não é mais porque não está na hipotenusa, né? 1 menos x ao quadrado. Bom, e alfa? Alfa é o ângulo cuja secante é, de novo, hipotenusa sobre adjacente. Hipotenusa sobre adjacente é o ângulo cuja hipotenusa dá x. Ah, esse é o triângulo adequado. Sendo que o triângulo interno, né, esse comprimento aqui é 1. Mas o triângulo externo, né, esse comprimento aqui pode ser qualquer coisa. Então, esse comprimento de fora eu posso chamar de x, só que para o triângulo externo, o que vale 1 é esse comprimento aqui. Então, aqui eu escrevo 1. E, naturalmente, o que sobra aqui, eu vou ter que fazer por Pitágoras, que é 1 ao x ao quadrado. Opa, aqui tem um erro. Ó. X ao quadrado menos 1. Porque a hipotenusa ao quadrado menos cateto ao quadrado. Tomar cuidado com isso. Agora, você poderia se perguntar, né, qual que é a secante de alfa? Bom, secante é a hipotenusa sobre cateto adjacente. Então, a secante, ou poderia escrever também alfa, igual a o ângulo cujo secante é x. Né? Alfa é o ângulo cuja secante é x e é representado por esse triângulo aqui. Só isso. Bom, e daí eu quero fazer, né, na verdade eu acabei fazendo de baixo e não o de cima, né? Qual que é o seno de alfa? Né? Qual que é o seno de alfa? Que é igual ao seno cuja secante é x. O seno de alfa, é só você olhar, o seno de alfa é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Legal isso aí? Então, esse aqui eu acho que é o mais difícil deles, de encontrar a solução, né, e que nós acabamos encontrando a solução. São vários os triângulos que a gente pode usar, sim. Não é que é difícil, é que tipo, a pessoa tem que entender o início, o meio e o fim do caminho de cada um deles, aplicando as regras que é pedida de cada um deles, né, no caso. Exato, exato, José. Depois que a gente entende o início, o meio e o fim, tudo fica fácil, né? Não...
E aqui nós temos todos os triângulos, né? Todos os que a gente fez, né? Os do seno, ó, tangente e secante, né? A tangente, o x é aqui e a secante. Mas não adianta decorar esses triângulos, né? Tem que ir pensando. Veja que eu também não sei decorar. Não sei mesmo. Não é porque eu estou ensinando que eu vou fazendo devagarinho. Eu vou fazendo devagarinho porque eu tenho que ir descobrindo, porque eu não sei decorar. Então, se vocês não se culpem por não saber um monte de coisa de cor, tá? Primeiro, porque quem é da área de exatas, como é o caso de vocês também, não tem facilidade de decorar. Vocês têm a facilidade de entender a lógica das coisas, mas não de decorar. Vamos aqui esse aqui é um gráfico feito por computador, né? E que ele mostra seno inverso, seno de x. Isso parece confuso, tá? Isso parece confuso por quê? Imagine que você tem uma função assim, f de x. Primeiro vamos pegar f de x igual a x ao cubo, tá? Bom, isso é a mesma coisa que y igual a x ao cubo. Se você for dar uma espiada para esse gráfico de y igual a x ao cubo, vocês podem acreditar em mim, né? Esse vocês têm que saber de cor, mas se não sabem, vão acreditar em mim. Ele vai dar como se fosse uma parábola, assim, y igual a x ao cubo, né? Só que para a parte negativa ele vem para baixo também. Tá? Ele não continua positivo porque o número ao cubo negativo continua sendo negativo. Essa função, ela tem inversa, tranquilamente, né? Eu vou achar a função inversa, né? Para achar a função inversa, a nossa técnica é simples, né? Troca x por y e isola o y de novo. E aqui nós vamos descobrir que y igual a raiz cúbica de x. Os deuses da matemática, né? Eles querem que você escreva assim, função inversa de x igual a raiz cúbica de x. Né? O Ângelo, que é mortal, só que o Ângelo não manda nada, ele ia preferir que fosse ser escrito assim, f de y igual a y ao cubo. Mas o Ângelo não manda nada, né? Valem o que os deuses da matemática já falaram no começo dos tempos. Y igual a x ao cubo quer dizer o seguinte, você tem um domínio, você pega aqueles caras do domínio e eleva ao cubo, e você vai ter a tua imagem. Você sabe que você pode elevar qualquer número ao cubo, todos aceitam, então o domínio é todos os reais, e você vai ter como retorno todos os reais. Não vai ter o menor problema. Então você aplica f de x igual a x ao cubo. Você consegue voltar também numa boa, né? Aplicando f na menos 1 de x, né? Que é igual a raiz cúbica de x. Qualquer número que você eleve ao cubo, quando você tirar a raiz cúbica, ele vai voltar a ser aquele número. Legal. Agora, isso não acontece com o seno. Nós já vimos isso, não acontece com o seno. Vamos ver o que acontece com os... Bom, antes disso, né, então se eu fizer a raiz cúbica de qualquer número ao cubo, é a mesma coisa que não fazer nada. Tá? Então, eu fazer a função inversa da função de x, vai dar x, é a mesma coisa que não fazer nada. Né? Então, de novo, as bolinhas aqui, ó. Eu faço f de x, eu venho para cá. Faço f na menos 1, eu volto para cá. É a mesma coisa que não fazer nada. Eu também esperaria que fazer a função inversa do seno, né? O seno inverso do seno de x, eu esperaria que desse x. Então, eu até vou fazer algumas continhas assim aqui na minha calculadora. A minha calculadora agora vai ser o Excel. Eu vou escrever alguns números aqui
Vou ir de 30 em 30 graus, igual a esse, mais 30. Vou fazer o... Aliás, eu vou ter que colocar alguns números aqui. Seno inverso do seno. Primeiro eu faço o seno, depois o seno inverso, tá certo. Então aqui eu vou colocar x. Aqui eu vou fazer a função seno. E aqui eu vou fazer a função seno inverso. Então, igual a seno. Vamos ver se ele tem aqui uma função para fazer em graus, mas ele não tem. Então, vou ter que escrever assim, ó, seno. Tá? Agora, para ele fazer o seno em graus e não em radianos, eu escrevo aqui, ó, radianos. Ele vai converter este ângulo, 0 não faz sentido, mas 30 já faz, né? Agora ele calculou o seno, né, desse número convertido para radianos. Senão, ele só aceita radianos aqui dentro nesse argumento. Então, eu converti esse 60 para radianos, tá? Só isso. Agora, eu fiz o seno de x. Seno de x é essa parte de dentro. Agora, eu vou fazer o seno inverso, tá? Então, igual, o seno inverso é a função asen, tá? Asen do seno de x. É isso que eu vou fazer. Só que antes disso, eu vou converter para graus isso. Só por ter em graus, tá? Pronto. 0, 0, dá na mesma. E olha que louco, ó. O primeiro deu certo, ó. Eu entrei com 0, saiu 0. O segundo deu certo. Né? Vamos, talvez, colocar aqui uma tabelinha. Fazer o seguinte aqui, ó. Ctrl Alt. Ok. Agora aqui ficou uma tabelinha. Esse do meio aqui é só um passo intermediário, só vou dar uma encolhida, não vai servir para nada. Veja que o primeiro deu certo, o segundo deu certo, o terceiro... Esse aqui já não deu certo. Voltou para 60. Foi para 30. Isso aqui na verdade é 0, tá? 7 vezes 10 dá menos 15, é a mesma coisa que fosse 0. Eu vou continuar essa tabela. E olha que parece que não dá certo. Ó. O seno, né? A função não cancela com a sua inversa. Isso faz todo o sentido do mundo, tá? Faz todo o sentido do mundo porque a função seno não tem inversa. Tá? A inversa da função seno, ela só vai dar certo aqui, ó. Né? Só nesse intervalo de menos 90 a mais 90. Ela só tem inversa nesse intervalo. Né? Por isso que a gente restringiu o domínio da função seno. De novo, vou explicar com as bolinhas, tá? Vou apagar essas bolinhas aí e fazer outras. Eu acho que a gente não pode cansar de explicar isso. A função seno não tem problema nenhum com o domínio dela. O problema é a inversa. Tá? Então, aqui eu teria todos os reais para jogar. Faço o seno. Só que eu esperaria que ela caísse em todos os reais, mas não. Ela vai cair entre menos 1 e 1. Agora, desse menos 1 e 1, eu não tenho como voltar para todos os reais. Não tenho. Isso é mais fácil visto quando eu olho o gráfico da função seno. É esse gráfico aqui. Eu posso colocar qualquer x e não tem problema, ele vai fazer o gráfico. O problema é que o máximo desse gráfico vai ser 1. E o mínimo, ou o máximo negativo, vai ser menos 1.
Daí você vai encontrar um y, né, que é a imagem, você vai dizer, 0,5. Vou pegar 0,5. Vou pegar um número aqui, 0,5. Ele vai para onde? O seno inverso? Não sei, ó. 0,5 está aqui. Daí ele pode ir para esse? Vai para esse? Vai para esse? Vai para... Não sabe. Tá? Então você vai dizer, ó, não. Você vai ter que voltar entre mais 90 e menos 90, que é o pedacinho onde a função não corta duas vezes uma reta horizontal. Por isso que esse gráfico aqui ele está sim certo. Assim que você passa de 90 graus, ele vai te retornar ângulos menores do que 90. Ele nunca vai poder te retornar ângulos maiores que 90 ou menores que menos 90, por conta da restrição do domínio. Isso aqui isso faz pensar muito, hein? Faz pensar muito isso aí. Funções exponenciais, elas são diferentes de função potência. Potência é x ao quadrado, x ao cubo, né? Aqui é algum número, o x está no expoente, né? Algum número no expoente. Então, as funções exponenciais, elas tendem a crescer muito rapidamente ou decrescer muito rapidamente. Tudo depende do valor da base. Por exemplo, se eu tenho 2 elevado a x, ela cresce. A base é 2. Agora, se eu tivesse 0,5 elevado a x, né, você sabe que se eu multiplicar 0,5 várias vezes por 0,5, cada vez vai ficar um número menor. Então, se a base é menor do que 1, né, isso aqui é base menor do que 1. E isso aqui é base maior do que 1. E se a base for 1, né, daí o número sempre dá 1, não cresce nem decresce. 1 elevado a x sempre é 1. Aqui ao lado nós temos muitas possibilidades, né? Isso aqui é 0,5 elevado a x, né? Vamos pegar esse meio na x, né? Ele é igual a 0,5 elevado a x. E melhor ainda, você poderia escrever ele como 2 elevado a menos 1 elevado a x, né? Onde isso aqui é 2 elevado a menos 1, porque aqui é 2 na 1. Quando você passa para o denominador, você muda o sinal do expoente e você pode finalmente escrever isso aqui como 2 na menos x. Então, quando esse expoente é negativo, ele tende a decrescer. Isso é muito comum em modelagem, por exemplo, de temperatura. Você tem o café na tua xícara que começa bem quente, né? Ele começa aqui, vamos colocar aqui uns 80 graus Celsius, e ele vai baixar até uns 20 graus. Ele vai ser modelado por uma função exponencial. Você também pode colocar a curva de aquecimento. Você coloca um bolo no forno, né? Ele começa com 20 graus Celsius e vai, sei lá, até 300 graus Celsius. E ele vai aquecer de uma forma exponencial também. Você pode modelar um dinheiro na poupança, né? Você começa de um saldo inicial, deixa ele guardado e ele vai crescendo assim. Existem inúmeras modelagens que são feitas baseadas em funções exponenciais. Para ajudar um pouco, pede-se para que nós encontremos o gráfico de 1 menos 2 elevado a x. Encontre o domínio e a imagem. Então, y igual a 1 menos 2 elevado a x. Eu tenho que me lembrar de translação e rotação. Eu acho que eu vou me lembrar. Eu vou escrever isso tudo assim, ó, y menos y0 igual a menos 2 elevado a x, né? O x eu posso escrever x menos 0 aqui numa boa também, né? X menos x0. Esse menos me incomoda, o menos teria que estar na frente do x ou do y. Então vou passar ele para o lado de lá, porque para cima não tem como, né? Então vou ficar com menos y menos 1, que é a mesma coisa, é igual a 2 elevado a x menos 0.
Esse é o mais parecido que eu consigo chegar de uma função padrão que eu meio que sei o gráfico de cor, que é um y igual a 2 elevado na x. Tá? Porque essa função vermelha, eu sei lá dos gráficos que eu vi antes, que ela é algo assim, ó. Né? Y é base, né? Função exponencial. 2 elevado na x, né? E aqui ela passa pelo 1. Y igual a 2 elevado na x. Mas não é bem isso que eu tenho, né? Eu tenho y menos 1. Ai, ai. Então, vamos começar dessa daqui. Desenhar de novo. Aqui passa pelo 1. Esse 1 acho que vai ser um ponto bem importante, então até vou fazer um pontilhadinho para lá e para cá. 1. Y igual a 2 elevado na x. Agora, eu vou fazer uma parecida, eu só vou trocar esse y por menos y. Se eu colocar o menos aqui na frente, eu vou inverter, né? Eu vou ter que trocar y por menos y. Para trocar y por menos y, esse 1 vai virar menos 1. Então, já vou até colocar o menos 1 aqui para lá e para cá. Menos 1. E este cara, se trocar todo y por menos y, ele vai virar isso aqui, ó, menos y igual a 2 na x. Tá, até eu entendi. Agora, eu quero subir 1 para cima, né? Porque esse menos quer dizer que sobe 1 para cima. Bom, se eu subir tudo isso aqui 1 para cima, este roxinho. Eu vou subir tudo 1 para cima, tá? Então, o que era menos 1 vai virar 0, e o que era quase 0 vai virar quase 1. Estou subindo tudo 1 para cima. Né? Vai subir 1 para cima. Tudo vai subir 1 para cima. Então, isso vai ficar assim, ó. Quase 1. Passa por aqui, né? E agora eu tenho menos y menos 1, né? Ele subiu 1 para cima igual a 2 elevado na x. E acabou! É esse cara aqui que eu quero, né? Que é esse mesmo gráfico, que é esse mesmo gráfico, que é esse mesmo gráfico. Ah, não me pareceu tão difícil. Eu apenas tive que me lembrar de translação e de reflexão. Um pouquinho de calma, né? Vendo o vídeo novamente, vocês conseguem entender bem isso. Aqui eu tenho cada passo, né? Então eu tenho o 2 na x, o menos 2 na x, e depois, né, jogando tudo 1 para cima, que é o caso. Eu deixo normalmente um slide em branco para fazer com vocês e outro com a resposta. Muito bem, exponencial, a gente já viu que tem uma base e um expoente, né? Então eu tenho um domínio, né? Posso também escrever com as bolinhas, né? A mesma função 2 elevado na x, né? Imagine que eu saia de um domínio e eu vá para uma imagem. É sempre assim que são as funções. Né? E a minha função de x, para ficar mais fácil, vai ser 2 elevado na x. 2 elevado na x aceita qualquer coisa de domínio. E será que a imagem dá todos os reais também? Não. Não tem como 2 elevado na x retornar um número negativo. Na verdade, não retorna nem 0. Pode colocar 2 elevado em qualquer coisa, nunca vai dar 0, né? 2 elevado na 0 dá 1. Então, isso aqui só vai dar os reais e positivos. Então, eu só consigo preencher a metade desse balãozinho dos reais aqui. Vamos desenhar isso aí um pouquinho melhor? Então, vou apagar tudo. E de novo, imagine que eu tenha como domínio... Imagine não, eu tenho todos os reais. Então, todo esse balãozinho é o meu domínio, tá? A minha expectativa é preencher todo esse daqui. Mas eu não consigo. Por quê? Porque 2 elevado na x vai apenas preencher a metade. Tá?
essa metade, que são apenas os reais positivos. O zero e os reais negativos ele não vai conseguir. Logo, eu não tenho função inversa, né? Porque eu sair daqui e ir para lá, beleza. Mas eu não consigo sair daqui, ó. Não é que eu não tenho inversa, não, eu falei bobagem, eu tenho inversa. O que eu não tenho é o domínio livre da função inversa. Tá? A função inversa aqui, que eu vou chamar de f na menos 1 de x, ela é igual a logaritmo, tá? Log x na base 2. Tá? Essa é a função inversa do expoente. O que eu quero dizer com isso? Que não existe log de número negativo. Tá? Por quê? Porque o log é a inversa da exponencial. A exponencial só retorna positivo. Quando ele volta, ele tem que partir apenas de um positivo. Fica fácil de olhar para esse gráfico aqui, ó. Esta é a função exponencial e essa aqui é a inversa da exponencial. E agora vamos ver um conjunto de funções inversas da exponencial. Percebam que não existe log de número negativo. Não existe. Por quê? Porque a imagem da função direta, né, só dá número positivo. Logo, o domínio da inversa, ele sempre é igual à imagem da direta, né? O domínio da inversa não é livre. Ele é a imagem da direta, sempre. Tá? A função inversa ela não é dona de si mesma. Tá? Ela é filha da função direta e herda tudo que vem da direta. Bom, vamos deixar dessa chatice e aplicar um pouco. Né? Eu vou começar desse C. Acho que é o melhor exemplo. Nós sabíamos fazer muito bem, né, quando chegava assim, ó, 5 na x igual a 125, né? Daí nós éramos mestres, né? Porque você fatorava isso aqui e ia descobrir que 5 na x era igual a 5 na terceira, né? Vamos ver se é mesmo. 25 vezes 5, 5 vezes 5, 25. 5 vezes 2, 10, 125. É isso aí. 5 na terceira. Daí você cortava esse com esse e dizia x igual a 3, né? Beleza? 10. É isso mesmo. Mas daí veio a faculdade e tirou a tua alegria. Apareceu um 5 na x igual a 7. E não tem como fatorar o 7 em função de 5, né? Não tem. Daí você vai ter que aprender a operação inversa da exponencial. Agora você vai fazer assim, ó. Log na base 5 igual log na base 5. O nome desse aqui não é base e do outro não é expoente, então no logaritmo base vai ter que ser a mesma, porque você vai querer cortar uma conta com, né, uma função com a outra, a função com a sua inversa. Aqui certo. Então você simplesmente aplicou log dos dois lados. É a mesma coisa que dividir dos dois lados, que somar dos dois lados. Agora, log na base 5 e um expoente na base 5 é igual a x. É a mesma coisa que não fazer nada. A função inversa da função. Esse aqui, você vai ter que escrever log de 7 na base 5. Mas você achou x, tá? Mas a calculadora não tem log de 7 na base 5. Mas existe uma propriedade que vocês vão naturalmente decorar, não precisa nem fazer muita força, tá? Log de 7 na base 5 é igual a log de 7 na base 10, tá? A calculadora faz conta com base 10. Dividido por log de 5 na base 10. Tá? Então, o segredo é o seguinte, é log na base 10, dividido por log na base 10, coloca o 7 em cima e o 5 embaixo, porque o 7 está aqui e o 5 está aqui. Isso é uma propriedade que sempre dá certo, tá? Isso aqui você joga na calculadora e você vai descobrir o valor. Tá? Então fica fácil de você achar esse x.
Muito bem, né? Esse x vai dar 1,21, se você fizer as continhas aí na tua calculadora, tá? 1,21. Aproximado, porque tem várias casas. Agora eu vou fazer a B e a A, né? Só fiz a C, porque eu achei mais interessante começar dela. Vamos fazer a A. A é bem tranquilo. Quando não aparece nada aqui embaixo do log, é porque é log na base 10, que é aquele cálculo que a calculadora faz. Os livros normalmente não colocam na base 10. Você vai ter que saber que é na base 10 quando não tem nada. Como resolver isso? Bom, se o log de x é igual a raiz de 2 e eu quero descobrir x, eu tenho que dar um jeito de sumir com ele dali. Então, você vai fazer 10 elevado igual a 10 elevado, tá? Você vai fazer 10 elevado dos dois lados. Aqui em cima é log, não vou escrever mais na base 10, porque eu sei que é. Agora ficou fácil. Do lado de cá fica x, e aqui vai ser 10 elevado na raiz de 2. Descobrimos o valor de x. Vamos a B. Como a gente trabalha com função inversa, não? ln. Né? ln é a mesma coisa que log, tá? É logaritmo natural. E ele é simplesmente um log na base E, onde E é um número, uma constante de Euler, o π é 3,14, o E é 2,7. Tá? Então, log na base E de x mais 1 igual a 5. Agora você vai fazer E elevado na igual E elevado na, né, dos dois lados, porque você quer cortar esse log na base E. Vou escrever ln de novo, que é a mesma coisa que log na base E. Bom, E elevado na ln é x mais 1, igual a E elevado na 5, x igual a E elevado na 5 menos 1. Encontrou x. Sempre com aquela premissa, né, que a função da função inversa é da x, né? Dá o argumento dela, é a mesma coisa que não fazer nada, né? A função da função inversa, né, dá o argumento dela. Tá? Cuidado, né? Esse da x pode ser complicado, né? Dá o argumento dela. Então, a função da função inversa deu o argumento dela. E aqui, como o livro resolveu cada um. Veja que os resultados deram iguais. Nem poderia ser diferente. Bom, falando em exploração espacial, né, aqui nós temos um satélite. Ele precisa de 7 watts de potência para operar a sua capacidade. Vou tirar esse negócio aqui. A sua capacidade máxima. Né? E ele tem ele é carregado com uma fonte de potência que fornece uma potência dada por essa equação. Essa equação, em termos gráficos, fica mais fácil de entender. Essa equação significa que no tempo igual a zero, né? Aqui é o tempo e aqui é a potência, né? P de tempo, P de potência. Essa potência ela vai caindo com o tempo, assim, ó. Porque é uma função exponencial, né? Lembre-se com esse cara aqui na frente negativo, então ele vai tender a zero. Ela começa com 75 watts de potência, né? Porque no tempo zero fica 75 vezes 1, né? E com o tempo, ela vai caindo até zero. Por sorte, ela recarrega com as placas solares. Mas vamos supor que não tivesse sol. Claro que no espaço, algum tempo tem que ter sol, não tem nuvem, né? Mas também você pode estar do lado escuro da Terra. Não sei quanto tempo, né? Você vai ficar do lado escuro da Terra, então não vai ter sol. Então, será que essa fonte ela é suficiente para manter o satélite operando enquanto ele estiver passando pelo lado escuro da Terra? Bom, você vai ter que saber quanto tempo esse satélite vai ficar do lado escuro, né? Porque o satélite, necessariamente, ele não é geoestacionário, como são os de TV por assinatura. Existem satélites que passam mais rápido, outros satélites que vão mais lentamente, outros Deus sabe como. Bom, eu vou ter que pegar o que eu tenho, que é essa fórmula.
E eu sei que essa potência vai ter que ser de 7 watts, pelo menos 7, né? Começa com 75, graças a Deus, né? E pelo menos 7 para ele operar de forma satisfatória. Então, eu vou dizer que 7 é igual a 75 vezes E elevado. Aqui eu vou colocar um T grande, tá? Só para diferenciar do Tzinho genérico, né? O T que ele consegue funcionar dividido por 125. Tá? Eu vou imaginar, bom, e aí eu vou imaginar que esse T aqui esteja em dias, tá? Muito bem, vamos calcular qual que é o valor de T que ele consegue manter a potência maior do que 7 no satélite. Tá? Bom, agora é só questão de isolar esse T. Né? Dado isso aqui, né? Eu poderia simplesmente ter dado o exercício. Encontre o valor de T. Mas é melhor a gente fazer uma contextualização, né, e saber que a matemática serve para alguma coisa. Agora eu divido os dois lados por 75, né? 7 dividido por 75. O lado de lá eu não vou fazer 75 dividido por 75, pelo amor de Deus, né? É elevado na menos t sobre 125. Como eu isolo esse t aqui? Eu aplico log, né, ou ln dos dois lados. Vou dizer que ln de 7 sobre 75 é igual ao ln do E elevado na menos t sobre 125. ln do 7 sobre 75 é igual a, bom, o ln do E, esquece tudo, vai ficar menos t sobre 125. Finalmente, vamos vir para cá, né? Você vai descobrir que o ln de 7 sobre 75, né, vezes 125 é igual a t. Coloco menos aqui na frente também. Agora você descobriu o t. E aí você vai me perguntar, esse t, ele dá negativo? Não, ele não dá negativo. É que o ln de 7 sobre 75 é menor do que o ln de 1. Tá? E ln é menor do que 1 dá um número negativo. Daí vai ficar menos com menos que vai dar mais. Né? É só olhar para aquele gráfico aqui, ó. O ln do número menor do que 1 dá negativo. Ou para esse aqui, dá negativo. Muito bem, aí você faz as continhas, né, que elas estão aqui logo no próximo slide, né? Ó, menos 125, ln de 7 sobre 75, né? Isso aqui vai dar quase 300 dias. Então, você tem muita folga, tem que ter, né? Porque você não pode trabalhar com coisas com pouca folga lá no espaço. O preço para ir lá trocar qualquer coisa que dê defeito é muito caro. E mesmo porque se o satélite não operar a capacidade máxima, ou ele vai cair, ou ele vai se afastar da Terra, porque nós não conseguimos deixar um objeto numa órbita tão perfeita quanto a natureza o fez. Esse satélite, ele sempre tem que estar corrigindo a trajetória dele, assim como a nossa, né? Não sei o quanto que o Brasil tem, talvez nada, na Estação Espacial Internacional, né, ela tem que estar sempre se corrigindo a trajetória, porque senão ou ela cai no planeta, né, ou ela foge do planeta, né, para conseguir ficar numa órbita aceitável. E agora vamos a essa última aqui. Ver se eu consigo tirar esse cara daqui, mas ele não sai. Bom, eu vou ter que diminuir. Agora saiu, obrigado. Alguém deve ter mudado alguma coisa aí para ter saído. Resolva, ó. Agora simplesmente resolva. Tá? Aqui não tem contextualização. Encontre x. Como é que eu faria isso? Bom, eu vou começar copiando. E na x menos E na menos x sobre 2 igual a 1. E eu quero achar x.
Ah, eu uma coisa que eu acho que eu já encontrei. Eu vou passar esse 2 para o lado de lá. Acho que isso já é uma boa, igual a 2, né? Já facilita. Passa esse para lá, multiplicando. Sempre que eu tenho um expoente negativo, eu me enrolo todo. Tá? Assim como o expoente com fração, eu me enrolo todo. Então, eu prefiro fugir disso. Eu vou escrever isso de outra forma. E na x menos... O E na menos x, né? A gente sabe que ele é um pouquinho diferente disso aqui, de uma forma não enrolada. Ele é E na menos 1 elevado na x. Tá? Então, eu vou escrever aqui 1 sobre... E elevado na x, tudo bem, mas vai ficar 1 elevado na x dividido, né? Por E na x, vai dar na mesma. Vai dar isso aqui, ó. Porque vai ficar esse 1 sobre E vai ficar elevado na x, daí 1 na x dá 1, né? Posso colocar aqui, ó, 1 na x dividido por E na x. Né? 1 na x é 1, né? Então não preciso nem colocar 1 na x, deixa só 1. Parece que a coisa está ficando aparentemente mais complicada, mas vocês vão ver que não, tá? Pelo menos eu sumi com aquele expoente negativo que sempre é um estresse. E também não tinha noção do que fazer aqui. Agora aqui eu tenho noção, eu vou tirar o mínimo. E na x dividido por 1, né? Porque isso aqui é sobre 1, dá E na x vezes E na x dá E na x ao quadrado. Tomar cuidado para não fazer E na x ao quadrado. É assim, ó, E na x vezes E na x. Então, E na x ao quadrado. E é a mesma coisa que E na 2x. Menos, aqui vai dar 1, igual a, se eu tirar o mínimo do lado de lá, posso fazer, 2E na x. Agora, corta esse com esse. Eu vou ficar com E na x, vou deixar assim mesmo. Menos 2E na x. Menos 1 igual a 0. Isso aqui tem uma cara de equação de segundo grau, né? Eu poderia fazer assim, ó, u ao quadrado menos 2u menos 1 igual a 0. Porque eu chamei o E na x de u. Legal. Bom, vou resolver por Bhaskara esse daqui. Então, primeiro delta. Delta igual a b quadrado menos 4ac. Delta igual a 8. Agora eu sei que o u vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz de 8 sobre 2a. Só lembrando que 8 é 4 vezes 2, né? Então esse u vai ficar igual a 2 mais ou menos raiz de 4 vezes raiz de 2, né? Porque 4 vezes 2 é 8, sobre 2. U vai ser igual a 2 mais ou menos raiz de 4 é 2. 2 raiz de 2 sobre 2. Legal, né? Simplesmente substituir esse aqui por 2. Agora eu posso colocar o 2 em evidência ainda. Mas olha que maravilha. 2 que multiplica 1 mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Corta esse com esse. Eu vou ter um U' e um U duas linhas. U' é 1 mais raiz de 2. E U duas linhas é 1 menos raiz de 2. Bom, mas não era isso que eu queria achar. Eu queria achar o x. Então, voltemos para o azulzinho, que é o x. Agora eu sei que U igual a E elevado na x. Afinal de contas, foi isso que eu fiz aqui. U igual a E elevado na x. Como eu acho x aqui? Eu aplico o ln dos dois lados. Né? Então, eu vou ter que ln de U é igual a ln do E elevado na x. Né? E aí eu descubro que ln de U igual a x, ou x igual a ln de U.
Ou vamos encontrar o x' e o x duas linhas. O x' é ln de 1'. Então vai ser ln de 1 mais raiz de 2. E o x duas linhas vai ser o ln de 1 menos raiz de 2. Só que me passou pela cabeça agora, não existe ln de número negativo. Bom, esse aqui não tenho dúvida que está certo, né? Porque positivo mais positivo dá positivo. Esse eu tenho minhas dúvidas. Né? Raiz de 2 é um número maior do que 1. É 1,4. Então, esse aqui não existe. Tá? Porque vai dar ln de menos 0,4. Essa é a única solução. A x', né? X igual a ln de 1 mais raiz de 2. É esse o valor de x que faz com que tudo isso aqui seja igual a 1. Ana Lídia, Daniel Pimentel, Isaac Malaquias, Daniel Reisner. Como é que está aí? Bárbara, Benhur, Flávia. Legal. Vamos seguir. Bom, aqui eu tenho a resolução da questão. A mesma coisa que eu fiz aqui está aqui. E aqui está a resposta. Aqui uma curiosidade, tá, sobre a função e. Né? Nós falamos tanto nesse número e. Como eu encontro esse número e? Eu falei que ele é uma constante parecida com o π, né? Como que eu descubro o π também, né? É uma grande pergunta. Π, isso são constantes sempre usadas na matemática. O π é bastante fácil. Se você tem um círculo, você vai medir esse comprimento da circunferência e dividir pelo diâmetro, tá? Se você dividir o comprimento da circunferência pelo diâmetro, sempre, não importa o tamanho da circunferência, vai dar 3,14. Sempre. Não importa se é grande ou se é pequenininho. Porque se diminui um, diminui o outro. Sempre. O ele é encontrado um pouco diferente. Não tem nada a ver com o círculo. Para você encontrar o você vai fazer assim, 1 mais 1 dividido por um número grande, né, por um número grande, elevado no número grande. Tá? Quanto maior, melhor. Eu vou fazer aqui no Excel, então, isso daí. Eu vou chamar do meu número grande aqui, esse G, igual a 100. E aqui eu vou escrever igual a 1 mais 1 dividido pelo número grande, elevado no número grande. Olha aqui, ó, deu 2,7. Se eu colocasse 1000, esse número não muda muito. Se eu colocar 10.000, ele pouco muda. E agora eu simplesmente vou escrever E elevado a 1. Tá? Aqui no Excel a gente faz assim, ESP com X, pelo amor de Deus, E elevado a 1. Tá? Olha aqui, ó. Deu praticamente o mesmo número. Tá? Por quê? Porque quanto maior esse, melhor. Só que na prática existe uma limitação computacional, né? Que às vezes o número é tão grande que o computador não consegue mais fazer as contas. Por isso que eu não exagerei. Aqui eu vou colocar 100.000 agora. Talvez ele faça as contas ainda. 100, 1, 2, 3. Ainda fez as contas. Quem sabe eu faça 1 milhão. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ainda fez as contas. Aqui já ficou muito parecido 828, só faltou o 2 depois disso aqui. Mas enfim, eu já estou satisfeito. Eu já sei como que o número é encontrado. Tá? Ele é encontrado fazendo 1 mais. E engraçado que quando x parece ser muito grande, a gente tem a tendência de achar que isso aqui é 1 elevado a infinito, né? E é o que parece. Né? Então,
sempre que tiver infinito na jogada, tome cuidado. Nenhum elevado no infinito é 1. É uma indeterminação, não é fácil. E aqui eu tenho o x, né, de 1 a 1 milhão, a mesma coisa que nós fizemos no Excel, né, o 1 mais 1 sobre o número grande, né, que tende a 1, né, e depois 1 elevado no infinito, né, que é o nosso número aqui, Isso aqui vocês vão ter que olhar com calma em casa, né? Fica muito chato eu passar cada passo aqui e não produtivo, né? Questão de domínio e imagem, a gente passou isso já. Tá? Propriedade dos logaritmos, isso é importante. Né? Se eu tenho um logaritmo do produto de 2 números ou de 2 variáveis, eu posso transformar isso aqui numa soma. Isso aqui tem tudo a ver com conserva a base, né? Conserva a base e soma os expoentes. É uma propriedade inversa. Mas, claro, a função é inversa. Se eu tenho uma divisão, né, conserva a base e diminui os expoentes. Agora, se eu tenho um expoente aqui dentro, né, existe uma regra que eu posso passar ele para fora. São regras dos logaritmos, eu tenho que me familiarizar com elas. Essa aqui não precisa decorar, porque essa aqui é a mesma coisa que essa de cima, então não tem necessidade de decorar essa aqui. E essa aqui nós já vimos, tá? Que o log de algo na base B, né, é igual ao log numa outra base, aqui é na base E e na base E, coloca o de cima em cima e o de baixo embaixo. Isso nós já vimos. E para finalizar, aqui um exemplo bem aplicado, tá? Os sons normalmente são dados não numa potência que eu considero adequada para o entendimento nosso, assim como a temperatura não é dada numa unidade adequada. Tá? Quando nós falamos em temperatura, nós falamos em graus Celsius, que não é uma unidade adequada. Por quê? Unidade adequada é o que mede a temperatura, e o que mede a temperatura não é graus Celsius. O que mede a temperatura são kelvins. Porque o que é a temperatura? A temperatura é a agitação das moléculas. Não existe agitação negativa. Ou agita ou não agita. Por isso que 0 Kelvin é quando não há agitação alguma das moléculas e não tem como ter agitação negativa. Esse é o sentido da temperatura. O som é a mesma coisa. Tá? O que vai fazer explodir o teu ouvido é a potência sonora que você vai receber. E essa potência sonora, ela é dada em watts por metro quadrado. Essa potência aqui, bem pequenininha, 10 da menos 12 watts por unidade de área, é o limiar da percepção de um barulho, ou de um som. Abaixo disso, você não escuta. Ponto final, é isso. O triste é que, normalmente, tudo está em decibel e não em watts por metro quadrado. E o que é qual que é a definição de decibel? É 10, que é do décimo, né, vezes o log, né, na base 10, da potência que você está ouvindo, que normalmente é chamada de I, dividido por esse zero. Tá? Então, é uma unidade comparativa. I dividido por I0 fica fácil. Quantas vezes mais, né? O barulho é 100 vezes maior do que o mínimo que eu consigo escutar. Beleza. Agora, no que botou para dentro do logaritmo, ferrou, né? Mas é assim que é feito, né? Então, não tem choro, vamos ter que nos acostumar. Vamos limpar isso aqui. Então, uma espaçonave, né, decolando, ela gera um som de 150 decibéis. Então, eu vou colocar aqui, ó, na partida, eu vou chamar aqui partida. Partida igual a 150 decibéis. É assim, dB.
Isso próximo da plataforma de lançamento. Uma pessoa exposta a este nível de som vai experienciar danos físicos, né? Enfim, fica surda. Por comparação, a buzina de um carro a 1 metro de distância tem um som de 110 decibéis. Então, vamos colocar B de buzina, 110 decibéis. Parece que é pouca diferença, né? Como é que pode aqui... Porque a buzina a 1 metro de distância já chega a doer. E aqui você pode até morrer. Não só estourar o tímpano, como você ir para o outro lado. Por comparação, a buzina de um 110, próximo do limiar da dor para muitas pessoas. Qual é a razão da intensidade do som? Então, com relação à buzina. Então, nós queremos saber quantas vezes mais dolorida é a partida dessa espaçonave do que o som de uma buzina. Não basta eu dividir 150 por 110, tá? Porque isso aqui não é a unidade adequada de potência sonora. Então, eu sei que 150 é 10 vezes o log, porque é assim definido o decibel, tá? É 10 vezes o log, tá? Da potência, vou chamar aqui da potência do foguete, né? Ou da partida do foguete, dividido por I0. I0 foi dado, mas não precisaria nem ter sido dado, nós vamos poder cortar eles, tá? Da mesma forma, a potência em decibel da buzina, ela é igualmente definida, né? 110 decibéis é igual a 10 vezes o log da potência da buzina dividido pelo limiar do escutar. Então, essas aqui são as definições e foram me dados, infelizmente, os valores em decibéis. Eu quero saber quanto é cada potência e depois dividir as duas. Bom, isso agora é basicamente fazer conta de função inversa, né? Então, é isso que nós vamos fazer. Fazer primeiro com a de cima, né? Com a vermelhinha. Corta esse 0 com esse 0. Né? E agora você vai fazer 10 elevado na 15. 10 elevado na 15. Vai elevar 10 dos dois lados, porque esses logs são log na base 10. É igual a 10 elevado no que está aqui, e P dividido por I0. Né? Consequentemente, né, o I de partida do foguete é 10 na 15 vezes maior do que o meu limiar do escutar. Vamos ter uma ideia do que é 10 na 15? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu nem sei que número dá isso aí. Ó. Então, vamos fazer o da buzina, para saber, para ter uma ideia também, né? A princípio, eu acho que vai fazer um estrago, sim, 10 vezes maior do que o mínimo que eu posso escutar. Mas vou comparar com a buzina, e daí eu vou saber quantas vezes maior vai ser com relação ao que eu já sinto dor, né? Eu sei que 2 vezes já pode estourar meu tímpano. Então, vou fazer aqui, corta esse com esse também, já ficou 1, beleza. Agora, eleva 10 dos dois lados, 10 na 11, pô, a buzina já é bastante, né? 10 na 11, igual a 10 elevado naquilo lá, I da buzina pelo limiar do escutar, né? O I da buzina é igual a 10 na 11, o limiar do escutar. Bom, também é bastante. Já fiquei perdido, porque aqui ó, a buzina é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Também é bastante. Eu só tenho um jeito de eu sair dessa fria, né? Eu vou dividir a potência da buzina, olha, ao contrário, a potência da partida do foguete pelo da buzina. A potência de partida do foguete é 10 na 15, o limiar do escutar. E a potência da buzina, que já é o limiar da dor, né? É 10 na 11 o
o limiar do escutar. Agora eu posso cortar esses dois, né? Por isso que eu disse que nem ia precisar disso aqui, ó. Isso aqui vai ser 10 elevado na quarta, né? Na quarta. 15 menos 11, 4. Então, eu sei que o I da partida do foguete é 10 da quarta, que é 10.000, vezes mais forte que o I da buzina. A potência que o foguete, potência sonora que ele gera, é 10.000 vezes maior do que a potência de uma buzina. Então, eu não preciso dizer o que vai acontecer com qualquer um de nós se estivermos ali perto. Não é 2 vezes, é 10.000 vezes. Então, talvez até o nosso corpo todo não suporta, não só nossos tímpanos. E percebam que em decibéis parecia, é tão pouquinho, né? É tão pouquinho, não dá nem 50%. Dá bem mais do que 50%. Então, mais uma aplicação. Aí, por que se usa decibel? Bom, algum motivo tem. Por que se usa graus Celsius? Algum motivo tem. Parece que para algumas coisas é mais fácil. E aqui a resolução também, né? E você tem toda a resolução e o 10 na 4, que é o 10.000 vezes maior, né? Fica fácil de entender. Meus caros, a parte de funções terminou da nossa aula. Nós vamos começar a próxima aula com limites, tá? Mas antes disso, a gente vai fazer alguns exercíciozinhos aqui para dar uma animadinha final, uns 4 ou 5 exercícios, vamos fazer juntos, tá? Eu acho que vai dar uma animada para a gente relembrar o que fez e o que não fez, né? Enfim, encontre o domínio natural dessa função. Eu tenho essa função. O domínio são aqueles valores que a função consegue transformar em alguma coisa. E essa função só consegue transformar quando aqui dentro da raiz for maior do que zero. Porque aqui é uma raiz quadrada. Então, quando 4 menos x for maior ou igual a zero, raiz de zero, tranquilo, é zero, né? Então, aqui eu tenho que 4 maior ou igual a x, ou seja, x menor ou igual a 4. E aí, a letra A, B, C ou D? Estou no aguardo. Tem direito de errar. Qual dessas alternativas representa x menor ou igual a 4? C. Vamos dar uma olhada, Isaac. Bom, x tem que ser menor ou igual a 4. Não, aqui é maior ou igual a 4. Então, C não é. Essa está errada. Pode chutar outra. Concorda comigo que você achou maior ou igual a 4 aqui, né? Eu quero menor. Só um corajoso até agora. Pô, a chance de acertar agora é maior. D. Vamos ver. D. Ah, sim. D4, inclusive 4 até menos infinito. Essa aqui mesmo. Tá certo. Agora vamos à próxima. Encontre a amplitude e o período do gráfico de 3 mais 2 seno de x sobre 2. Amplitude, quando você fala em amplitude térmica, né? Amplitude de uma onda senoidal, eu não tem nada a ver com amplitude térmica. Amplitude de uma onda senoidal, né, é o número que vai na frente do seno ou do cosseno. Então, de cara, você já sabe que a amplitude é 2. Amplitude é 2. Então, é B, C ou D. Agora, qual que é o período dessa onda? A única coisa que varia é o seno. O 3 é constante. Então, a única coisa que vai dar um período vai ser o seno. Bom, eu sei que o seno de x é 2π. E esse cara, ele dá uma alongada
ele alongou do dobro. Então vai ser 4π. Então essa aqui é a resposta. A período 4π. Encontre a fórmula da inversa se a função vale raiz de... Então eu tenho a função aqui y igual a menos a raiz de x menos 2. Como é que eu faço para encontrar essa inversa, né? Troca x por y. X igual a menos raiz de y menos 2. E agora você vai fazer o quadrado dos dois lados, né? X quadrado igual a y menos 2. Né? Y igual a x quadrado mais 2. E aí você vai encontrar a letra A. Eu coloquei de propósito o gráfico aqui, ó, porque f de x é essa função da raiz quadrada, né? E ela tem um domínio apenas com x maior do que 2. Ela só existe para x maior do que 2. Esse é o domínio dela. Tá? A imagem dela são todos os y negativos. Eu poderia perguntar, e não vou responder aqui, qual que é o domínio da função inversa? Vou escrever aqui. Qual o domínio e a imagem de f na menos 1? Sugiro que dê um print na tela, tire uma fotografia. Pode ser questão ou não de prova. Encontre x sem usar uma calculadora. Essa aqui vocês tiram de letra, né? 10 elevado no que está lá em cima, igual a 10 elevado ao que está lá em cima. Daí você vai descobrir que x mais 2 igual a 10 elevado na 1. Né? X igual a 10 menos 2, que dá 8. Né? Olha aqui, ó. Que beleza, já tem até a resposta. Encontre para x usando logaritmos natural, se for necessário. Talvez não seja nem necessário, né? Então, eu vou tentar pelo jeito da preguiça. E na x mais 2x e na x igual a 0. Só copiei. Agora eu vou colocar o e na x em evidência. E vai multiplicar o 1 que está na frente, né? Mais 2x igual a 0. Eu vou passar esse e na x para lá dividindo e vou descobrir que 1 mais 2x igual a 0. 1 dos x é menos o meio. Quando x for menos o meio, eu estou bem. Eu consigo, e tudo isso aqui vai dar 0, né? E eu estou bem no sentido que isso aqui está resolvido. Mas você poderia dizer, ó, mas passa o que está entre parênteses para lá. Daí você vai ter e na x igual a 0. Não existe x no mundo que faça isso ser igual a 0. Mas aplica ln, beleza. Daí se você aplicar ln dos dois lados, você vai descobrir que x é igual a ln de 0. ln de 0 não existe. Então essa é a resposta, né? Que está aqui, x menos o meio. E aqui estão todas as respostas. Meus caros, agora é estudar funções, né? Fazer todos os exercícios, não todos os do livro, né? Mas pelo menos aqueles básicos e o enfocando conceitos, no mínimo do mínimo, tá? E pergunta no grupo. Estou vendo pouca gente perguntar no grupo ali. Nós temos que se ajudar entre nós. É claro que quem ajudar o próximo sempre vai ter mais conversa comigo no momento de conversar a respeito de uma nota. E também nós temos o nosso monitor ali no grupo, né? Fiquem à vontade, devem, né? Não à vontade, é dever de vocês perguntarem. Um abração aí, então, e até
amanhã. Tchau, tchau.